Lucas 2, eu vou ler do verso 1 em diante. Lucas 2 descreve com mais detalhe do que qualquer outro evangelista. Aliás, interessante, o nascimento de Jesus só aparece no livro de Mateus e no livro de Lucas. E Lucas escreve o seguinte: naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Esse foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galiléia, onde morava, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores que estavam no campo próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. Verso 9. Aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhe disse: não tenham medo. Estou lhe trazendo boas novas e grande alegria que são para todo o povo. Hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isso lhe servirá de sinal. Encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra e aos homens ao qual ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram, foram para os céus. Os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos o que aconteceu, que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá, encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Glória a Deus pela palavra de Deus. Amém? Irmãos, a Bíblia relata aqui o nascimento de Jesus, e nessa parte aqui Lucas entra com muitos detalhes. Lucas era médico por formação, e ele passava, as duas cartas que ele escreveu, ele passou com muitos detalhes, porque era endereçado a uma pessoa importante, que a Bíblia não fala bem quem era, mas só diz o nome, Teófilo. Era uma pessoa importante, provavelmente do Império Romano, e ele escreveu as suas cartas para evangelizá-lo, mas sabendo que seria um instrumento de evangelização de todo o mundo. E em Lucas, ele entra com detalhes que não aparecem, como eu disse, em Mateus e em outros textos. Ele fala que foi porque que Jesus não nasceu em Nazaré, onde José e Maria viviam, onde José e Maria estavam estabelecidos, a sua empresa, o seu lugar de trabalho. Sim, ele nasceu em Belém, porque Otávio Augusto César, imperador romano, ele, o segundo imperador de Roma, determinou que todos fossem censear-se, fazer o seu censo na cidade da sua casa real, na sua linhagem real, na sua linhagem familiar. E como José era descendente de Davi, ele foi para Belém, cidade de Davi, terra de Davi, para se fazer o seu censo. Ele e Maria. Maria também era da casa de Davi. É bom que a gente faça esse registro. Mateus, ao fazer a genealogia de Jesus, ele usa as informações devidas da família de José. Tanto é que Mateus, ele usa como referência o filho de Davi, Salomão. Maria, já é descrita a genealogia dela através de Lucas. Por isso que tem uma diferença quando você for estudar. A genealogia que Lucas escreve de Jesus é referente a Maria, fala do pai dela, Eli, e vai indo até chegar em Davi, mas através do outro filho de Davi, Natã. Por que eu estou falando isso? Porque todo mundo sabe que José, abre aspas, era um pai adotivo de Jesus. Jesus era filho de Maria, adotiva também, ela pegou, porque Jesus era Deus encarnado, era filho do Deus vivo. Mas a linhagem, para que se tivesse o respeito de todos aqueles que viviam naquela época, precisava ser direta de Davi.
era a promessa de que o Messias seria filho de Davi, seria da linhagem de Davi. Então alguns poderiam dizer: olha, mas espera aí, se ela é advento do Espírito Santo, se veio do Espírito Santo Jesus, como é que só através de José? Não poderia ser. Não, Maria também era da descendência de Davi. Quem está me entendendo aqui que eu estou dizendo? Por que você está afirmando isso, Fábio? Vou te explicar. Porque eu quero declarar algo sobre a sua vida, que você precisa declarar sobre a sua casa, que você precisa declarar sobre a sua família, sobre os seus negócios. Jesus é o Messias, Jesus é o Senhor, Jesus é o Redentor, Ele é o Salvador. Ele é por direito, Ele é por promessa, Ele é por profecia, Ele é pela passagem bíblica, e Ele é espiritualmente. Todas as coisas foram criadas por meio, para Ele são todas as coisas. Ele é o início, Ele é o fim, Ele é o princípio, Ele é tudo. Jesus, Jesus, Jesus. Em todas as linhagens, em todos os aspectos, Jesus é filho de Davi, Jesus é o rei prometido. Isaías fala isso com muita propriedade: e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Jesus não é apenas o Senhor de todas as coisas, porque Ele é Deus de longe, mas Ele é Deus de perto. Jesus é o Deus de todas as coisas, mas Ele também é o seu Senhor. Bom, veio essa ordem. José e Maria faziam parte do Império Romano, como todo mundo da Judéia. Eles tiveram que andar 150 quilômetros aproximado de Nazaré, onde viviam, para Belém. 150 quilômetros hoje para nós, de carro, a maioria com ar-condicionado, ouvindo uma música, comendo alguma coisa, é tranquilo. 150 quilômetros, montado no jumento, grávida de 9 meses, o marido andando puxando o jumento, sem ar-condicionado, num sol escaldante. Por que você está dizendo isso? Porque eu quero mostrar como é que era dificultoso caminhar aqueles 150 quilômetros ali. Estavam no jumento, num sol escaldante, aquele calor, 150 quilômetros. Eu vou falar algo aqui que os homens vão concordar comigo. Graças a Deus nunca fiquei grávido. E graças a Deus, amém, irmãos? Amém? Deus sabe por quê? Porque as mulheres dão conta de aguentar coisas que nós não damos conta, irmãos. Verdade é isso, é ou não é? Vamos ser real, vamos falar a realidade. Mulher dá conta de aguentar coisas que o homem não dá conta. É ou não é? Mas parece-me que na final da gravidez tem que usar o banheiro muito. 150 quilômetros no sol escaldante, em cima do jumento, tendo que parar toda hora, e para beber. E eu imagino que parou para descansar e tudo mais. Aí chega, vamos imaginando comigo, chega em Belém, está lotada. Belém era uma cidade pequena. Todo mundo que era da linhagem de Davi, ou da descendência de Jessé, ou daquela região, quem era da tribo de Judá estava naquela região. Belém estava lotada. E José e Maria, vou quebrando um pouquinho da tradição, mas é história e teologia, tem que ensinar. Eles não eram pobres, tampouco não eram ricos, mas eram carpinteiros. José era carpinteiro, uma profissão que dava um grande rendimento. A Bíblia diz, aqui preste atenção no que eu vou dizer, a Bíblia diz que Jesus nasceu na estebaria, ou no estábulo, porque não havia vaga nas hospedarias que estavam ali. Muito provavelmente, vai imaginando comigo, José e Maria não devia ter muita hospedaria, não devia ter muito hotel naquele lugar. Deve ter batido na porta de um, está lotado. Bateu na porta de outro, está lotado também. Bateu na porta de outro, está lotado. E havia uma tradição de que quando as hospedarias estavam lotadas, cediam o lugar onde os animais ficavam, para que as pessoas que pudessem ficar hospedados, que não se sentissem muito incomodados, ficassem. Então José e Maria vai para um estábulo,
ficar hospedado lá. E quando eles estão hospedados lá, o que acontece, irmãos? Chegou a hora de Jesus nascer. Jesus nasceu. Fala comigo, Jesus nasceu. Não, de novo, irmãos, vai. Jesus nasceu. Agora preste muita atenção, irmãos. A profecia dizia que Jesus tinha que nascer em Belém. O profeta foi muito claro, o profeta Miqueias foi muito claro ao dizer isso. Os judeus só acreditariam se Jesus tivesse nascido em Belém. E para se cumprir a promessa e a profecia e o propósito, ok? De Deus, ele tinha que nascer em Belém. Se não houvesse o censo, se Otávio César não tivesse dado uma loucura lá e falado assim, eu quero que todo mundo vá para a cidade da linhagem dele e faça o censo, Jesus, em tese, teria nascido em Nazaré. Vocês estão comigo ou não? Amém ou não? 150 quilômetros, uma viagem de um sol escaldante, grávida, etc, etc, etc. Chega lá, bate nas portas, está todo mundo ocupado, qualquer hospedagem decente daquela época estava ocupado, não tinha vaga para ninguém, vai para um celeiro, vai para um estábulo. Estão comigo ou não? Jesus, para que a promessa, a profecia se cumprisse. Muitas das dificuldades que nós passamos não são causadas pelo diabo. Muitas são, deveras muitas são. Ele é nosso adversário, ele é nosso inimigo, ele sopra vento e tempestade para que o nosso barco não chegue no lugar certo, e muitas vezes Jesus tem que vir repreender a tempestade, porque é um espírito que está por trás da tempestade, senão ele mandava cessar a tempestade, como ele mandou uma vez, mas em outra passagem, quando ele está dormindo, a Bíblia diz que ele repreende a tempestade, porque é um espírito. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? Mas muitas das vezes, as dificuldades que nós passamos, são para que o propósito de Deus se cumpra na nossa vida, para que o projeto de Deus se cumpra na nossa vida. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? Irmãos, racionalmente, se não tivesse tido senso, Maria não tinha passado por toda aquela dificuldade, Maria não tinha passado por tudo aquilo lá, mas ia nascer em Nazaré. Mas Deus não, o propósito de Deus era muito claro. Jesus era o Messias, Jesus era o Deus encarnado, Jesus era o grande rei que viria salvar a todos, ele era o cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele tinha que nascer em Belém, ele era da linhagem de Davi, mas ele tinha que nascer em Belém. A profecia de Miqueias tinha que se cumprir. Então vai lá, Otávio Augusto César dá um decreto, põe Maria para andar 150 quilômetros debaixo do sol. Talvez Maria pensou, era uma mulher de Deus, a maior mulher de Deus da história foi Maria. Talvez ela pensou, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por isso? Eu não sou a agraciada, eu não sou aquela que Deus escolheu. Vocês estão entendendo? Eu não sou bendito fruto entre as mulheres. Estou passando por isso aqui. Bom, eu, graças a Deus, repito, nunca fiquei grávido, mas as irmãs aqui que já ficaram entendem o que eu estou dizendo muito melhor. Ainda mais no final da gravidez, né, irmã? Talvez ela pensou, talvez você está do mesmo jeito, pensando, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por todas essas situações na minha vida de dificuldade? Por que eu estou andando debaixo desse sol escaldante aqui? Deus não tinha uma promessa para mim, Deus não tinha dito que eu ia ser agraciado, Deus não tinha dito para mim que eu era uma pessoa especial, Deus não tinha uma palavra para minha família. Por que eu estou passando por tudo isso aqui? Montado nesse jumento. Porque para que o propósito de Deus se cumpra, às vezes a gente precisa passar por um sol escaldante, às vezes precisa passar por uma decisão esdrúxula de um governante, para que as coisas perfeitamente se encaixem e sejam do propósito de Deus.
O deserto é o lugar que Deus nos forma. O deserto é o lugar que Deus prepara o nosso coração. O deserto é o lugar que Deus prepara a nossa mente e o nosso espírito. O deserto é o lugar que Deus vai nos moldando segundo os padrões dele. E quando isso acontece, nós temos a condição de gerar Jesus. Nós temos a condição de ministrar a Jesus, como Maria e José foram responsáveis por ministrar Jesus ao mundo. Nós temos a condição de chegar na nossa casa, na nossa família, ou em outras famílias, ou em amigos, ou em parentes, ou em pessoas que trabalham com a gente, e dizer: eu tenho a condição de ministrar Jesus, porque eu fui preparado para isso. O propósito de Deus se cumpriu na minha vida. Eu fui treinado, capacitado. Agora eu posso chegar para você e dizer: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo, que quer fazer uma obra na sua vida. Não é à toa que quando um anjo chega para Maria e diz que ela ia ficar grávida, ela responde: como? Se eu não sou casada, se eu não conheço, não tive relação com homem nenhum. E a resposta do anjo Gabriel é maravilhosa: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sombra, e o ente que será gerado em você será o Cristo, Filho do Deus vivo. Escuta, como é que Jesus é gerado em nós? Eu e você precisamos ter Jesus gerado em nós. Eu e você precisamos expressar a Jesus. Eu e você somos chamados para sermos cristãos. Cristãos quer dizer imitadores de Cristo, pequenos Jesus. Quando lá em Antioquia começaram a chamar a primeira vez os membros da seita Caminho, os membros da igreja de cristãos, sabe o que era aquilo lá, irmãos? Era porque eles se vestiam tão igual a Jesus, eles falavam tão igual a Jesus, até o penteado, até o jeito de andar, até o jeito de caminhar. Eles eram tão cristãos que falaram: são pequenos cristos. Como é que eu chego a isso? Da mesma forma que aconteceu com Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá, te transformar, te restaurará, te levará a ser de fato uma nova criatura. Por fim, estou no meu tempo. A Bíblia diz que ele aparece. A as primeiras pessoas chamadas para anunciar são pastores que estavam no rebanho, cuidando das suas ovelhas, cuidando dos seus rebanhos, e vai lá uma horda de anjos celestiais dizendo: glória a Deus às alturas e paz na terra aos homens a quem ele tem o favor, aos homens que recebeu paz, aos homens que recebeu a graça, favor, graça, paz. A mesma expressão no original, paz, quando ele diz lá Iemohai, quer dizer caminho da salvação. Aos homens na qual ele mostrou o caminho da salvação e mostrou a paz definitiva, o favor e a graça de Deus definitiva. Aparece para pastores. Por quê? Porque há uma mensagem nisso aí. Por mais que a gente tenha visto no desenho, e a tradição diz isso, e as histórias dizem isso, os magos, que não eram nem 3 e nem eram reis, pode ler na tua Bíblia, você vai ver que está escrito isso lá. Mas a gente fala 3 reis magos, deduz que é 3 porque tinha 3 presentes diferentes. Mas a Bíblia fala que eram magos do Oriente. Eles só chegaram na casa de Jesus 2 anos, ou cerca de 2 anos depois, 1 ano e meio, 2 anos depois. Você pode estudar na Bíblia, você vai ver que eu estou falando a verdade. Quem chegou foi os pastores que estavam cuidando dos rebanhos, que o anjo apareceu, e depois os pastores que estavam cuidando do seu rebanho saíram a proclamar nas cidades em volta, saíram a dizer: olha, um anjo me apareceu, eu ouvi um coral de anjo me cantando, e depois eu fui lá e vi o neném envolto numa manjedoura, e estava lá o seu pai, estava lá a sua mãe, e foi algo maravilhoso, porque há uma participação clara da igreja aí. Há uma participação clara da igreja aí. Ele escolheu pastores que estavam cuidando do rebanho. Ele escolheu o que os apóstolos posteriores a Jesus e o próprio Jesus ensina, que seria a referência da igreja: homens que conduziriam rebanhos, que anunciariam,
que Jesus é o Messias. Sabe, irmãos, quando o templo foi inaugurado, e a gente sempre gosta de declarar esse texto, Deus aparece para Salomão, porque houve uma presença de Deus tão forte, uma nuvem de Deus tão forte dentro do templo, que nem os sacerdotes conseguiram ficar lá. E aí Deus responde para Salomão assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E a gente para por aí, declara esse texto sobre o Brasil, sobre Goiânia, sobre Goiás, e está maravilhoso, é isso aí, beleza, tem que continuar fazendo isso. Mas a frase, o versículo posterior é: e estarão atentos os meus ouvidos e os meus olhos voltados à oração que for feita neste lugar. Vocês estão entendendo por que há uma importância da igreja? Porque os olhos do Senhor estão voltados para a igreja, os ouvidos do Senhor estão voltados para a oração que é feita na igreja. Há um poder maravilhoso na coletividade, na oração coletiva. Se dois ligarem alguma coisa na terra, será ligado no céu, pelo menos dois. Se dois estiverem ou mais, estiverem no nome de Jesus reunidos, Ele estará no meio. Eu sozinho não tenho esse poder. As portas do inferno não podem prevalecer, não é contra Pedro, está escrito lá, Jesus fala, é contra a igreja, que será edificada por Pedro. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? Jesus foi claro. A anunciação do seu nascimento foi clara. Ele era o rei, ele veio para governar. Os propósitos dele se cumprem, mesmo em meio às dificuldades. Muitas vezes ele usa as dificuldades para se cumprir o propósito dele. Mas ele também quer que os pastores, os rebanhos, sejam divulgadores das suas boas novas. Sabe, irmãos, Jesus não te chamou apenas para que o evangelho alcançasse só a tua vida, a tua família. Jesus chamou você para que você seja um proclamador do reino dele, das maravilhas dele. Ele te tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9, o apóstolo Pedro diz: vós sois geração eleita. Quem toma posse disso? Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Essa parte é maravilhosa. Povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de, está lá, 1 Pedro 2,9, a fim de, ele fez tudo isso com uma finalidade: que você proclame as virtudes daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que outrora nem era povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinha alcançado misericórdia, mas agora tendes alcançado misericórdia. Jesus nasceu, viveu, morreu, ressuscitou e reina para todos sempre, sempre.